Havia algo de profundamente perturbador naquele inverno de 337, nas proximidades de Amiens. O jovem Martinho, então com apenas 18 anos, cavalgava pelas estradas geladas com a altivez característica de um soldado romano. Sua armadura reluzente refletia os últimos raios de um sol pálido e o manto vermelho ondulava ao vento como uma chama viva contra a paisagem desolada. Foi precisamente neste momento de aparente glória militar que o destino colocou diante dele uma visão que haveria de atormentá-lo e redimi-lo para toda a eternidade. Ali, encolhido junto aos portões da cidade, jazia um mendigo seminu, tremendo de frio, com os olhos vidrados pela fome e pelo desespero. Martinho parou, e neste simples gesto de deter seu cavalo, toda sua vida futura se decidiu. O jovem soldado olhou para aquele homem desprezível e algo em seu peito se contraiu com uma dor estranha, uma dor que parecia rasgar-lhe a alma. Sem hesitar, desembaiou sua espada e, com um movimento decidido, cortou seu manto militar ao meio. Metade entregou ao mendigo, que o recebeu com mãos trêmulas e olhos que brilharam de gratidão. Era um gesto aparentemente simples, mas que carregava uma complexidade extraordinária. Martinho não apenas dividiu um tecido, mas dividiu sua própria identidade. Naquela noite, teve um sonho que haveria de persegui-lo pelo resto de seus dias. Viu Cristo, envolvido na metade de seu manto, dirigindo-se aos anjos. Martinho, ainda catecumeno, cobriu-me com esta veste. Ao despertar, compreendeu que havia encontrado o próprio Deus naquele mendigo desprezível. A conversão de Martinho não foi um evento súbito, mas um processo doloroso e gradual. Nascido na Panônia, por volta de 316, filho de um tribuno militar, havia sido destinado desde a infância para a carreira das armas, mas sua alma sempre fora diferente, como se carregasse uma inquietação que nenhuma vitória militar poderia satisfazer. Desde criança, sentia-se atraído pelo cristianismo. Aos 10 anos, contra a vontade dos pais, procurou uma igreja e pediu para ser inscrito entre os catecumenos. Era como se uma força invisível o impelisse em direção a algo que seu coração reconhecia como verdadeiro. O sonho com Cristo foi o momento decisivo. Martinho compreendeu que não podia mais servir a dois senhores. Ou servia a César, ou servia a Cristo. Decidiu ser batizado imediatamente, e este sacramento foi para ele como uma segunda nascença. A verdadeira prova de sua conversão veio quando, aos 20 anos, decidiu abandonar a carreira militar diante de Juliano César. Declarou com coragem: "Sou soldado de Cristo, não me é lícito combater." Acusado de covardia, ofereceu-se para ir desarmado à frente das tropas na próxima batalha. Milagrosamente, a paz foi declarada no dia seguinte, e Martinho pôde deixar o exército sem desonra. Essa decisão não foi apenas uma mudança profissional, mas uma verdadeira revolução interior. Martinho renunciou a toda uma concepção de vida baseada na força e na glória terrena. Após deixar o exército, Martinho dirigiu-se a Hilário de Poitiers, que se tornaria seu mentor espiritual. Sob sua orientação, compreendeu que a vida cristã exigia disciplina, estudo e uma contínua morte para si mesmo. Por volta de 360, retirou-se para uma pequena cela em Ligugem, onde viveu como eremita. Esta vida solitária não era uma fuga do mundo, mas um mergulho nas profundezas da própria alma. No silêncio da cela, Martinho travou batalhas espirituais que nenhum campo de batalha militar poderia igualar em intensidade. A solidão revelou-lhe aspectos ocultos de si mesmo, descobriu uma capacidade extraordinária para a oração contemplativa, mas também uma tendência à melancolia que o atormentava. Havia dias de consolação divina intensa e outros de aridez espiritual completa. Foi durante este período que desenvolveu sua capacidade para os milagres. Curava os enfermos com uma simples oração, ressuscitou mortos, domou animais selvagens, mas sempre atribuía tudo à misericórdia divina, nunca aos seus próprios méritos. Em 371, o povo de Tours veio procurar para ser bispo. A proposta aterrorizou Martinho mais do que qualquer batalha. O episcopado representava tudo de que havia fugido: responsabilidades administrativas, envolvimento político, perda da solidão contemplativa. Após resistir, finalmente aceitou, mas continuou vivendo como monge. Como bispo, revelou coragem profética extraordinária, enfrentou o imperador, denunciou a corrupção do clero, defendeu os pobres. Durante 26 anos, transformou completamente a diocese de Tours, mostrando que era possível ser bispo e santo simultaneamente. A vida de São Martinho foi pontuada por milagres extraordinários que causavam embaraço ao próprio santo. O mais famoso foi a ressurreição de um catecumeno que morreu antes do batismo. Martinho retirou-se em oração durante 2 horas,
e o morto abriu os olhos pedindo para ser batizado imediatamente. Mais impressionante que as ressurreições eram as curas espirituais, tinham o dom de ler as almas, perceber os pecados ocultos e feridas interiores. Com a palavra conseguia libertar almas de obsessões, curar melancolias incuráveis, devolver a paz a corações destroçados. Seus confrontos com o demônio tornaram-se lendários. Numa ocasião memorável, Satanás apareceu-lhe vestido como rei, com coroa de ouro, afirmando ser Cristo. Martinho respondeu: Meu Senhor Jesus não disse que viria em glória, mas em humildade. Não te reconheço senão com as marcas da cruz. O demônio desapareceu imediatamente. Entre todos os fenômenos associados ao santo, o mais poético é o verão de São Martinho. Dias excepcionalmente quentes que surgem no início de novembro, próximo à sua festa. A tradição conta que, quando dividiu sua capa, o frio intenso cedeu lugar a um calor suave, como se a natureza colaborasse com seu gesto de caridade. Este fenômeno simboliza a própria espiritualidade martiniana. Assim como estes dias de calor inesperado surgem no outono frio, a caridade de Martinho brilhava com intensidade extraordinária no meio da frieza moral de seu tempo. Cada gesto de misericórdia é como um raio de sol antecipado, prenúncio da glória futura. São Martinho morreu em 8 de novembro de 397 em Cannes, onde havia ido resolver conflitos entre clérigos. Mesmo nos últimos momentos, continuava exercendo seu ministério de pacificador. Pediu para ser deitado sobre cinzas, numa última demonstração de humildade, e expirou murmurando orações pelos pecadores. Mas a morte física foi apenas o início de sua verdadeira influência. Seu exemplo de caridade concreta tornou-se uma força viva que continua inspirando cristãos de todas as épocas. O gesto de dividir a capa transcendeu as circunstâncias históricas para tornar-se símbolo universal da solidariedade humana. O que torna o exemplo de Martinho tão poderoso é concretamente, ele não se limitou a pregar sobre caridade, agiu, viu um homem com frio e dividiu sua capa. Essa simplicidade contrasta com a complexidade das teorias sociais modernas, lembrando-nos que a transformação do mundo começa com atos simples de amor ao próximo. Ao longo dos séculos, inúmeros santos encontraram em São Martinho inspiração para suas obras. São Vicente de Paulo invocava constantemente o exemplo martiniano. Santa Teresa de Calcutá via em cada moribundo o mesmo Cristo que Martinho havia encontrado no mendigo. Talvez o aspecto mais profundo do legado martiniano seja sua capacidade de revelar dimensão transcendente dos gestos aparentemente banais. Martinho ensinou que não existem atos pequenos quando realizados por amor, que cada gesto de caridade é uma manifestação de Deus no mundo. Este ensinamento é de atualidade impressionante numa época em que a humanidade parece perdida entre grandes projetos e pequenos mesquinheiros. São Martinho lembra-nos que a verdadeira revolução não se faz com discursos inflamados, mas com a decisão simples de dividir nossa capa com quem tem frio. A figura de São Martinho permanece como um farol na escuridão moral de nosso tempo, lembrando-nos que a santidade é vocação universal de todos os que aceitam ver em cada rosto humano o rosto do próprio Cristo. Seu exemplo continua ecoando através dos séculos. Divide tua capa e encontrarás o céu. Que São Martinho rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.